Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Ônibus da MobiRio testados em linhas intermunicipais acirram disputa entre Prefeitura do Rio e Governo do Estado. Possível criação de linhas para integrar a Baixada Fluminense ao BRT Transbrasil gera reação do Detro do Rio de Janeiro e reacende debate sobre transporte intermunicipal. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! A mobilidade urbana da região metropolitana do Rio de Janeiro voltou ao centro do debate político após a possibilidade de criação de linhas de ônibus ligando municípios da Baixada Fluminense ao terminal Margaridas, novo ponto de integração do BRT Transbrasil em Irajá, na zona norte da capital. A proposta, que estaria sendo articulada pela Prefeitura do Rio, pode colocar novamente em lados opostos o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro. A iniciativa prevê a criação de linhas de ônibus conectando cidades da Baixada diretamente ao terminal, permitindo que passageiros sigam viagem pelo corredor Transbrasil até o terminal Gentileza, no Caju. No entanto, o plano não agradou ao Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, o DETRO-RJ, que reforçou em documento oficial que a organização e autorização do transporte intermunicipal é competência do governo do estado. O portal Ônibus e Transporte publicou a circular do DETRO do Rio de Janeiro na íntegra, ampliando a repercussão do tema no setor de mobilidade. DETRO-RJ envia circular a prefeitos do estado em resposta às movimentações envolvendo o projeto. O DETRO-RJ enviou uma circular aos prefeitos dos 92 municípios fluminenses, incluindo o Rio de Janeiro, reiterando que qualquer operação de transporte entre municípios precisa de autorização estadual. A medida foi interpretada como uma reação direta às discussões sobre a criação de novas linhas metropolitanas ligadas ao sistema BRT da capital. O debate evidencia o desafio histórico da integração entre sistemas municipais e intermunicipais na região metropolitana, onde diferentes níveis de governo possuem competências distintas sobre o transporte público. Testes operacionais já ocorrem entre Mesquita e o novo terminal. Segundo o Jornal Extra, apesar da discussão institucional, a MobiRio já iniciou testes de trajeto entre Mesquita e o terminal Margaridas. As viagens conhecidas no setor
como corre-linha são realizadas sem passageiros e contam apenas com motoristas uniformizados da empresa. O percurso realizado nos testes tem cerca de 30 quilômetros, saindo do terminal do BRT em Irajá, passando pela rodovia Presidente Dutra, atravessando o município de Belfor Roxo e chegando à Mesquita, na Baixada Fluminense, em um dos trajetos acompanhados pela imprensa. O deslocamento até a Praça São Paulo, no bairro Vila Norma, levou aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Ônibus percorre ruas estreitas em Mesquita. Ainda de acordo com o Extra, durante os testes realizados no município de Mesquita, os veículos passaram por cerca de 30 ruas, muitas delas estreitas, o que exigiu manobras em determinados trechos. Os ônibus utilizados fazem parte de um lote de 25 veículos adquiridos pela MobiRio para integrar o BRT com cidades da Baixada Fluminense. A Prefeitura do Rio estuda ampliar essa frota com a compra de mais 105 unidades. Até o momento, os veículos não foram apreendidos pelo Detran do Rio de Janeiro, já que não estão realizando transporte de passageiros, apenas testes operacionais. 3 linhas são estudadas para integrar Baixada ao BRT. Informações que circulam nas redes sociais indicam que 3 linhas estariam sendo avaliadas para a integração com o terminal Margaridas. As possíveis rotas seriam linha 77, Mesquita a Margaridas, paradas previstas: Vila Emílio I, Nelson Lousada, Vila Emílio II, Baronesa, Edson Passos, Cosmorama, Vila Norma, Rocha Sobrinho I, Rocha Sobrinho II e BNH. Linha 78, Cabo Sul a Margaridas, paradas previstas: Cabo Sul II, Jardim Laranjeiras, Valverde, Danon, Jardim Alvorada, primeiro e segundo, Universidade Iguaçu, Luz, Top Shopping, Chacrinha e Moquetá. Linha 79, Vila de Cava a Margaridas, paradas previstas: Rancho Fundo, Monte Castelo 1 e 2, Botafogo, Três Corações, Hospital Geral de Nova Iguaçu e Posse. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram, inclusive, um ônibus da MobiRio exibindo a linha 79 no itinerário, o que aumentou a repercussão sobre o possível projeto. Segundo informações divulgadas online, a linha 77 poderia iniciar operações já neste sábado, 14 de março, embora ainda não haja confirmação oficial. Negociação envolve Prefeitura de Mesquita. A articulação para a implantação das linhas teria partido do vice-prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, que deverá assumir o comando da prefeitura caso Eduardo Paes deixe o cargo para disputar o governo do estado. O prefeito de Mesquita, Alex Maroto Miranda, afirmou que a Procuradoria-Geral do município ainda analisa a proposta apresentada pela capital.
Segundo ele, a decisão sobre aderir ou não à parceria será baseada em critérios técnicos e administrativos, incluindo a análise da integração com bilhete único intermunicipal, atualmente fixado em R$ 9,40 para usuários de baixa renda. Mobilidade metropolitana entra no centro do debate político. A possível integração entre cidades da Baixada e o BRT Transbrasil reacende um debate histórico sobre governança do transporte metropolitano no Rio de Janeiro, enquanto a Prefeitura busca ampliar a rede de integração com o BRT, o governo estadual reforça que a regulação do transporte entre municípios deve seguir as normas do Detro do Rio de Janeiro. Com a inauguração do Terminal Margaridas, o tema tende a ganhar ainda mais destaque nas discussões sobre mobilidade urbana, integração regional e gestão do transporte público na região metropolitana. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E mais uma vez o mesmo assunto, a Mob Rio, mas temos agora um novo desdobramento, pois este ônibus da Mob Rio, que estão sendo testados em linhas intermunicipais, acabam acirrando disputa entre Prefeitura do Rio e Governo do Estado. E no caso começou com uma suposta imagem de um veículo da Mob Rio operando a linha em teste operacional de número 79, que liga o Terminal Margaridas, no caso, ao bairro Vila de Cava, em Nova Iguaçu, que acaba colocando duas figuras políticas de um lado e de outro. No caso, do lado esquerdo, Eduardo Paes, que é prefeito do Rio de Janeiro, e o senhor Cláudio Castro. E a iniciativa, que é por parte do senhor Eduardo Paes, prevê a criação de linhas de ônibus conectando cidades da Baixada diretamente ao terminal, permitindo que passageiros sigam viagem pelo corredor Transbrasil até o terminal Gentileza, no Caju. Mas este plano não agradou nada o Detro do Rio de Janeiro, que ainda reforçou em documento oficial que a organização e autorização do transporte intermunicipal é competência do governo do estado. E o Detro, ele também acabou enviando essa circular às prefeituras de 92 municípios fluminenses. Isso reiterando que qualquer operação de transporte entre municípios precisa de autorização estadual. E também o Detro enviou uma cópia desse circular para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sendo que o próprio Ministério Público já sabe que se o Detro vê alguma irregularidade envolvendo as prefeituras na questão do transporte intermunicipal, já sabe das seguintes providências que o próprio Detro vai colocar em prática se em caso ver alguma irregularidade envolvendo as prefeituras no serviço de transporte intermunicipal de passageiros. E com isso, vou ficando por aqui
e até o próximo vídeo.